As cidades enfrentam a cada dia situações difíceis e desafiadoras relacionadas à mobilidade das pessoas. E não é diferente aqui em Manaus. A necessidade é cada vez maior de solução para os problemas de mobilidade urbana, que impõe uma discussão permanente na sociedade. A bicicleta já é, neste contexto, uma opção saudável, barata e a mais adequada quando se fala em ambiente urbano sustentável. Piranha é o nome de um grupo de ciclistas que apoia esse movimento. Alberto, um dos integrantes do grupo, conta como foi a iniciativa. O grupo ele nasceu de uma maneira muito natural. Eu comecei a usar um tipo de bicicleta específica, né, a bike fixa, e aí veio surgindo outras pessoas e com o mesmo tipo de bicicleta e a gente começou a se reunir para andar pela cidade e acabamos, né, iniciando algumas discussões sobre a questão de mobilidade urbana. Eu já estava engajado no meio de ativismo mesmo, relacionado à mobilidade. Então, de uma maneira, como eu falei, de uma maneira muito natural surgiu o grupo. A gente pensando em como nomear, surgiram algumas opções e acabamos por decidir em usar um nome que, de certa forma, é agressivo, é regional e não tem tradução para outras línguas, né? E a gente decidiu por Piranha. O cicloativismo é um movimento que defende o direito dos ciclistas. Alberto fala a sua forma de se impor. Quanto à questão de segurança na cidade, obviamente não é seguro andar em Manaus. Como grupo, assim, a gente impõe muita coisa, a gente anda às vezes no meio da faixa, que é para as pessoas notarem e respeitarem. É um pouco forçado, a gente força um pouco a barra, mas é uma forma de se impor. É uma forma de se impor e mostrar e pedir respeito. Tadeu conta ao Portal Amazônia o seu dia a dia e a luta pelos seus direitos. O grande problema do ciclista aqui em Manaus é justamente a adaptação à mobilidade, né? Não existe em Manaus uma via adequada para isso. O que a gente tem em Manaus é uma ciclovia, né? Que a gente nem considera ciclovia, que a prefeitura construiu recentemente, mas é uma ciclovia muito fora do padrão necessário para o ciclista, né? A gente tem pessoas aqui em Manaus que vivem disso, não utilizam transporte coletivo, né? Ônibus, nem carro, então utilizam a bicicleta como dia a dia mesmo, como transporte dia a dia, e estão sujeitos aos acidentes que os motoristas aqui em Manaus não respeitam. As principais avenidas aqui são onde ocorrem os mais acidentes, né? É comum isso acontecer aqui em Manaus, os motoristas de ônibus jogar o ônibus para cima da gente, não respeitam, eles acham que a gente está errado de andar na rua, eles acham que a gente tem que andar na calçada. Pra gente não é isso, o Código de Trânsito brasileiro nos assegura o direito de andar na avenida e eles não respeitam. Há 3 semanas atrás eu sofri um acidente, um motoqueiro ali na Pero Teixeira jogou a moto propositalmente para cima de mim, buzinando. Ele não queria de jeito nenhum que eu estivesse na via, queria que eu estivesse na calçada. E quando ele jogou, para não ter que bater no João, que vinha na minha frente, eu tive que frear e capotar. Então capotei em plena Pero Teixeira. Esse é o dia a dia do ciclista em Manaus. O incentivo e segurança aos ciclistas é maior em outros lugares do país. Modelo de estados que João tem como maior exemplo. Bom, eu acho que com questões de estado, as maiores metrópoles do Brasil estão com certeza muito mais avançadas no quesito de mobilidade urbana para o ciclista. Hoje em dia em Manaus nós temos uma escassez muito grande de áreas apropriadas para o ciclista pedalar. As vias não são as melhores em questão de pavimentação, sinalização e tudo mais. Recentemente, os Estados Unidos, Nova York, fez nesses dois ou 3 últimos anos, eles fizeram um investimento maciço em reduzir a quantidade de carros que rodam dentro de Manhattan e investindo em mobilidade de transporte com bicicleta. E com os investimentos que eles fizeram, houve um aumento de quase 300% na utilização de bicicleta como transporte. Então, o meu ver é o seguinte: existem pessoas que querem pedalar, existem pessoas que não querem gastar 500, 600 reais
com gasolina ou gastar uma quantidade absurda com transporte público. E tem uma bicicleta que, por exemplo, uma pessoa que trabalha a 15 minutos de casa, mas que precisa ficar presa no trânsito, é um tempo que a pessoa perde que de bicicleta ela não poderia perder. Eu acho que se Manaus pudesse fazer um investimento como, por exemplo, Manhattan, eu acho que seria interessante porque as pessoas iriam começar a sair de casa, elas iriam atrás de outros tipos de transporte para a própria comutação, de casa para o trabalho ou entre outros lugares. Os ciclistas enfrentam também a violência nas ruas de Manaus. Sobre roubo de bike, é muito comum. Em qualquer lugar do Brasil você tem esse tipo de roubo e furto. Tem um amigo que anda com a gente, o Isaí, e recentemente ele estava por aqui e foi furtada a bicicleta dele também. Aí até hoje a gente não conseguiu achar. Apesar de ser uma bicicleta muito singular, porque não é todo mundo que pedala, o nosso grupo é formado por poucas pessoas, não conseguimos achar a bicicleta. Eu acho que é um déficit muito grande, entendeu? Para o ciclista em geral. As pessoas têm curiosidade de saber o tipo de bike utilizada nesse movimento. Essas bicicletas são diferentes dos modelos tradicionais. Bom, vou explicar um pouco sobre a diferença entre a bicicleta fixa e uma bicicleta comum de uso urbano. Eu optei pela fixa por ser uma bicicleta mais minimalista, com pouca manutenção e mais simples das demais. Ela consiste em uma engrenagem de pinhão parafusado ou rosqueado, que é travado, né, na roda. Então tu não tem o descanso, tu não tem a roda livre que tu teria numa bicicleta convencional. Tu pedala constantemente, tu controla a tua velocidade da bicicleta só com a pedalada. Não necessariamente teria freio, tu pode controlar ou frear só com a pedalada. A bicicleta não tem marcha. É necessário o apoio de um firma-pé ou de pedal clip, da preferência do ciclista. O universo da bicicleta traz inúmeros benefícios, mas para uma melhor integração social, vale lembrar os direitos e deveres no trânsito. Quer saber mais sobre mobilidade urbana em Manaus? Acesse portalamazônia.com.